ponte metálica, ponte Strauss, ponte não sei o quê, ponte estaiada. Mas, infelizmente, no Santa, por conta do tempo mesmo, não dá para a gente ver todas, a gente só foca em uma, que é a ponte reta em concreto armado. Esse é o estudo que a gente vai fazer em todo o curso da Unisanta. Isso, pré-moldada, né? Nem a convencional. Então, só para quem não viu a última aula, vou fazer aqui um remember rápido. Vamos entender, então, a ponte que a gente aprende no Santa. Só um remember da última aula. Então, uma ponte que a gente aprende no Santa é uma ponte de concreto armado reta, como diz o nosso colega Alê, pré-moldada, porque os elementos dela já estão prontos, né? Eles só são encaixados lá no local da obra. Mais especificamente, o nome técnico da ponte que a gente aprende no Santa é ponte reta sob duas longarinas. Já vamos ver quem são elas. Veja, essa parte superior da ponte, onde o veículo trafega, é chamado de tabuleiro. Acredito eu que o Iberê já deve ter comentado. Então, a parte superior aqui, onde trafega os veículos e as pessoas, tabuleiro. E o tabuleiro é dividido em duas seções. Aí só vou olhar a ponte aqui embaixo. O tabuleiro é dividido em duas seções. Na laje central, que como o nome sugere, é a laje que está no meio da ponte, e em laje em balanço, que é essa parte que eu deixei em azul no SketchUp. Então, o tabuleiro é dividido em duas partes. Tabuleiro, pista, onde passa, trafega os veículos, e ele é dividido em duas partes, laje central e laje em balanço. E a ponte que a gente aprende no Santa é composta por dois tipos de viga. A viga longarina, que como o nome dá a entender longarina, é a nossa viga longitudinal, essa viga mais comprida. No caso, então, a gente tem duas, né? A gente tem uma em cada canto, por isso o nome dessa ponte é ponte reta sob duas longarinas. Longarina, então, é a viga principal da minha ponte, é a que pega no comprimento da minha ponte. Só que a gente também tem outra viga, que são essas vigas que passam na transversal da ponte. O nome dela, viga transversina, porque elas passam na transversal da ponte. A transversina que fica no meio da ponte é chamada de transversina de vão, porque ela está literalmente no meio do vão da ponte. E as transversinas que ficam na extremidade são chamadas de transversina de apoio. São chamadas assim porque elas estão literalmente apoiadas no cabeçote do meu pilar. Por isso são chamadas de transversinas de apoio. E além desse elemento, no Santa a gente estuda mais um, que é o guarda-rodas ou guarda-corpo. Esse aqui eu acho que a função é mais óbvia, né? É evitar que o veículo ou a pessoa caia da ponte. Essa é a função do guarda-corpo. Então, no Santa, a gente só vai estudar os elementos que eu citei. Tabuleiro, laje central, laje em balanço, viga longarina e a viga transversina. Ah, Roberto, e o cabeçote aqui dos pilares, a gente vai estudar? Não. Mas para quem já fez concreto 3, isso aqui se resolve muito parecido com bloco sob duas estacas. Para quem já fez, vai entender o que eu falei. Para quem não fez, na aula de concreto 3 eu explico lá de novo. Mas isso aqui se resolve do mesmo jeito que a gente aprende em concreto 3. E os pilares da ponte a gente resolve do mesmo jeito que a gente aprendeu a calcular com marquinhos na aula de concreto 2. E aí uma curiosidade para vocês, né? Se chama pilar enquanto estiver no ar. A partir do momento que ele entra no solo, se chama tubulão. E aí o tubulão a gente aprendeu a calcular nas aulas de fundação do Pedrão. E o muro de arrimo, que é para conter, né, o terreno nas laterais da minha ponte, a gente já aprendeu com a DIRCE, se eu não me engano, né? Que é calculado lá em maciços. Então, a gente só vai estudar os elementos que eu falei primeiro, tá? Tabuleiro, laje central, laje em balanço, guarda-corpo ou guarda-rodas, longarina e transversina. Vai ser o assunto que a gente vai estudar na faculdade. Aí agora, em relação às cargas móveis da minha ponte, a gente também tem nome. O caminhão, a norma não chama de caminhão, ela chama de veículo tipo especial. É um nome que a gente vai encontrar nos nossos exercícios. E os veículos leves da ponte, um X35, um Gol, Corolla, a gente vai batizar eles de multidão. Então, a multidão são os veículos leves e o veículo tipo especial é o nosso caminhão. Aí no desenho desse SketchUp, a gente tem uma ponte padrão das provas do Santa, que é a ponte tipo reta. Ela é chamada tipo reta porque todos os que estão compondo ela
é de 90 graus, é tudo certinho. Porém, a ponte que vocês fazem lá com o IBA e com o Deobrando, não sei se eles já passaram lá o desenho para vocês, é uma ponte que tem ísola. Vou fazer um código esquemático. Ó, é igual essa ponte aqui. Ó. Uma ponte que tem mísula, que são essas curvinhas que ficam nas linhas. Ou também pode ser um triângulo também aqui, não tem problema. Ou uma curvinha, ou um chamado de mísula. Já caiu os dois tipos de prova, tá? A ponte com mísula e a ponte reta. Mas ambas não tem muita diferença no cálculo, não. Então, ó, foi feita uma revisão rápida aqui sobre os elementos que compõem a ponte que a gente vai estudar no Santa. Mas só recapitular a prova que a gente fez semana passada. Eu comentei com vocês que o semestre passado, até comentei direto no grupo, que a prova estava em função da RA de vocês. E a prova em relação ao semestre passado só tinha 3 questões. A questão A, determinar o trem tipo linear máximo para a viga longitudinal. E aí eu expliquei que trem tipo linear é transformar o trânsito da ponte em carga de RM. Então é como se eu pegasse essa ponte aqui, vou baixar isso aqui. É como se a gente pega esse carregamento que está aqui, esse trânsito que está aqui, e a gente transforma ele em carregamento de resistência dos materiais. A gente fez isso na semana passada, está aqui. A gente transformou aquele trânsito em carga de RM. Esse desenho aqui do SketchUp e o que aparece no AutoCAD, eles são a mesma coisa. É que a diferença aqui no SketchUp está o trânsito, e aqui no AutoCAD está a conversão desse trânsito para as cargas de resistência dos materiais. E aí os veículos que trafegam atrás e à frente do caminhão são essas duas cargas distribuídas, que a gente chama dentro do roteiro de carga M2. Os veículos que trafegam ao lado do meu caminhão, que na perspectiva aqui estão atrás do caminhão, são chamados de carga M1, que é essa carga no meio do caminho. E cada eixo do meu caminhão, ele é simbolizado como uma força pontual no meu esquema de carregamento. Então, isso é fazer TTL, transformar o trânsito da ponte em carga de resistência dos materiais, que foi o que a gente viu na semana passada. Já em relação à questão B, a gente viu calcular o momento fletor máximo devido à carga móvel. Ou seja, essa pergunta é, se o trânsito passar na ponte, qual momento fletor ele gera? A gente também descobriu isso na semana passada aqui na questão B, né? Uma conta bem rápida. A gente desenha aqui o diagrama da linha de influência de momento e a gente calculou qual é o momento fletor que vai atuar em função desse trânsito. Hoje, a gente vai finalizar esse exercício na questão C. Que a ponte rodoviária em viga reta de concreto armado, ou seja, é a ponte que não tem as curvinhas, não tem aqueles triângulos, ela é toda 90 graus, fornecer a anel deve ser projetada para suportar um veículo tipo especial abaixo. Pede-se, aí eu vou direto para a questão C, que é o que a gente vai fazer hoje. Calcular os valores máximo e mínimo de força suportante devido à carga móvel da seção 2. O que é essa seção 2? Ela está em função da RA. Aí o Iberê escreve aqui embaixo que é essa seção 2. A seção 2 é 12 mais Y dividido por 2, a partir da esquerda. Aí ele colocou aqui uma regrinha em função da RA. Ó. X e Y são dados em função do número da RA, onde X é o penúltimo número e Y é o último número. Aí, semana passada, eu falei que para a gente resolver, eu estou usando o meu RA, que é 125963. Então, o X que eu vou resolver vai ser 6, que é o meu penúltimo número do RA, e o Y vai ser 3, que é o meu último número do RA. Mas é claro, na hora de vocês fazerem a prova de vocês, vocês colocam o RA de vocês. Ah, Roberto, dá muita diferença de valor da minha prova para o do meu colega? Muita, porque depende do RA, né? Se o teu RA for parecido com o do teu colega, então a prova vai ter valores próximos. Agora, se o teu RA termina com 10 e o outro termina com 80, é evidente que vai ter uma diferença aí de, no mínimo, 8 vezes os valores que a gente achar na resolução. Então ele comenta aqui
que a seção 2 está a 12 mais y dividido por 2. Só peço licença para vocês aqui rapidinho, que eu esqueci de ativar a tela. Bora, filho. Boa. Para quem não conhece, isso aqui é o Ocan, tá? Alguém falou que não dá para gravar direto no Meet. Vocês podem baixar o Ocan no computador e gravar a tela. Aí vocês vão ter guardado. Tá. Então vamos falar sobre a questão C, que é a questão para determinar se aquele trânsito passar na minha ponte, qual é a cortante que ele vai girar? É essa a pergunta da letra C. Aí, para a gente começar a letra C, eu vou fazer essa regrinha aí que ele citou da seção 2. Seção 2, no caso aqui o Iberê falou que é 12 mais y dividido por 2. O meu y é 3, porque é meu RA. Isso aqui vai dar 13,5 metros. Só vamos deixar anotado. Como a gente começa a questão de cisalhamento? É muito parecida com a de momento. A gente começa simbolizando a ponte no sentido longitudinal, como se eu estivesse vendo a ponte de lado. Pronto. Essa barra aqui representa a minha ponte sendo vista de lado. E uma coisa legal para vocês saberem, a ponte que a gente aprende no Santa, ela é biapoiada. Eu vou simbolizar só duas bolinhas porque é mais fácil para eu desenhar. Roberto, como é que eu sei que ela é biapoiada? Porque alguém já falou, acho que foi o Alê, que a ponte ela é pré-moldada, né? Então aqui, ó, na hora que a ponte encosta no cabeçote do meu pilar, não é grudado um elemento no outro, ó. Tem aqui um negocinho que a gente chama de neoprene. Então, se tem neoprene, isso aqui não é uma ligação engastada, é uma ligação apenas de apoio. Então, a ponte que a gente aprende no Santo, ela é biapoiada, por conta daquele neoprene. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a minha ponte sendo vista de lado. O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar qual é a dimensão da minha ponte aqui. Puxei. E aqui eu vou marcar o comprimento da minha ponte que a gente achou semana passada. E para quem não viu a aula da semana passada, não se preocupe. A gente ainda vai recapitular o conceito do comprimento da ponte ainda hoje. A gente calculou semana passada, deu 22 metros. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou posicionar a cota que o Iberê passou no enunciado que está em função da RA, 13,5. E ele fala que é a partir da esquerda. Então eu vou puxar 13,5 a partir da esquerda. Meu desenho não está em escala, viu? Eu só estou fazendo proporcional. No lado esquerdo tem 13,5, porque o Iberê cita no enunciado que a partir da esquerda tem 13,5. E o lado direito vai ser o que sobrar. Caso então vai ficar 22 menos 13,5. Então, 8,5 metros tem o meu lado direito. Bom, e agora o que eu faço? Da interseção das cotas, a gente vai projetar aqui na minha viga e a gente monta o diagrama de cortante. Não é aquele diagrama que a gente está acostumado de RM, ele tem uma aparência meio diferente. Show. Então, essa é a aparência característica do meu diagrama de cortante na matéria de pontes. Ele sempre vai ter essa cara. A única coisa que pode mudar na prova de vocês é a proporção, porque depende da seção onde o Iberê mandar estudar, né? De repente, isso aqui pode estar um pouco mais para a esquerda, ou um pouco mais para a direita, ou exatamente no meio, porque depende do ponto que ele mandou estudar. No nosso caso, ele mandou estudar, a partir da esquerda, 13,5 metros. Roberto, o que significa esse desenho? Esse desenho, vamos imaginar o seguinte, que isso aqui seja a minha ponte. Mas vai falar, pô, Roberto, mas está quebrada a tua ponte, não está? Tá. Vamos imaginar, então, que inicialmente a ponte estava no ponto original dela. Ficou tudo torto. Vamos imaginar que ela estava no ponto inicial dela. E que a gente resolveu cisalhar a ponte.
Como se estivesse quebrando uma barra de aqueles tabletes de chocolate. Sabe aqueles tabletes de chocolate, diamante negro, etc, etc. Vou colocar aqui uma imagem, tablete de chocolate. Ó, esse tablete de chocolate. Geralmente, quando a gente quebra um negócio desse, uma parte da barra sobe e uma parte da barra desce. Né? Se você quebrar a barra, uma parte sobe e uma parte desce. Vamos imaginar que a mesma coisa está acontecendo na ponte. Que nesse ponto, uma força de cisalhamento vai tender a cisalhar, a cortar a minha ponte. Imagina aqui que se fosse uma barra de chocolate, aí eu suspendi parte da barra para cima e eu desci parte da barra para baixo. Então esse desenho representa literalmente a ponte sendo cortada naquele ponto que a gente está estudando. Mas a aparência dele é sempre essa. 2 triângulos, um para cima e um para baixo. A parte superior dele sempre positiva e a parte inferior dele sempre negativa. Até porque é diagrama de cortante, né? E desde RM, a parte superior da cortante, ela é positiva e a parte inferior, ela é negativa. O nome disso aqui, linha de influência de cortante. Também chamada de LIV ou LIQ. O que significa esse V e esse Q? É aquele símbolo de cortante que a gente colocava nos diagramas. Então pode se chamar LV ou LQ. O nome, linha de influência de cortante. Está desenhado. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, obrigatoriamente a gente sempre vai ter que estudar o lado negativo e o lado positivo. E aí fica a critério de vocês qual vocês querem começar. Não vai influenciar nada uma coisa com a outra. Eu vou começar pela esquerda só para seguir a ordem, da esquerda para a direita. E esse aqui é negativo. Então, para quem assistiu a primeira aula, eu já falei basicamente o seguinte, né, que a regra da P1 de pontes é desenhar a linha de influência, estacionar o caminhão na linha de influência e depois fazer a análise. Então, agora que eu desenhei a minha linha de influência, eu vou estacionar o meu caminhão aqui nessa linha de influência. Roberto, não entendi. Como assim estacionar o veículo? Vamos dar uma olhada aqui no SketchUp, fica melhor. Tá aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho uma linha de influência negativa e positiva. Como eu estou analisando a negativa, eu tenho que estacionar todo o veículo do lado negativo, sempre com uma roda em cima do pico. Ah, Roberto, eu poderia fazer isso aqui, ó, colocar a roda lá na extremidade? Não. Por quê? O veículo tem que estar todo do lado negativo e, obrigatoriamente, uma das rodas em cima do pico. Vai ser essa a imagem que eu vou simbolizar lá no AutoCAD. Aí lembrando, tá? No AutoCAD não está desenhado um caminhão, está desenhado as forças pontuais do caminhão. Como a gente tem 4 eixos na nossa prova, a gente também vai ter 4 forças pontuais. É só para recapitular, eu sei que tem 4 eixos na prova pela planta do veículo. Eu vou dar uma explicada melhor dela depois. Mas o eixo do caminhão é basicamente o que une as rodas, né? Então, nessa prova tem 4 eixos, logo 4 forças pontuais. Que são as 4 forças pontuais que eu vou puxar aqui no AutoCAD. A gente montou isso aqui semana passada. Eu vou pegar essas 4 forças que simbolizam o meu caminhão e eu vou colocar do lado esquerdo. Obrigatoriamente com uma roda em cima do pico. Roberto, por que em cima do pico? Porque o pico ele representa a maior intensidade de cortante. Conforme eu vou tendendo a zero, a intensidade da cortante vai diminuindo. Então, a pior possibilidade sempre vai ser mais perto do pico. Tem mais intensidade. E aí, beleza. Posicionei meu caminhão, aí agora tem quase uma musiquinha. Posiciona o caminhão, coloca as cargas distribuídas. Então, literalmente, só vou copiar as cargas distribuídas aqui e levar para o outro lado. Lembrando que as cargas distribuídas, elas significam para a gente os veículos leves que trafegam com o meu veículo. Eu só vou dar uma ajeitada aqui, porque está tudo fora de escala. Quem é esse 26,43, Roberto? No mundo real, esse 26,43 seria o peso do veículo atrás do meu caminhão. Desses 3 carrinhos. E aquele 9, tananã, seria esses carrinhos que trafegam ao lado do caminhão.
Aí, beleza. De novo, colocou o caminhão, estacionou o caminhão, coloca a carga distribuída, puxa as cotas. Eu vou repetir isso aqui o dia todo, porque essa é a resolução da prova de pontes. Estaciona o caminhão, coloca a carga distribuída, puxa as cotas. Puxou as cotas? Puxei. Coloca as cotas. As cotas do meio do caminho, essas aqui, entre as forças pontuais, a gente já conhece. Como a gente já conhece? A gente achou semana passada, que é a distância que eu tenho entre as forças. Essa distância entre as forças, só para a gente recordar, a gente pegou aqui na planta do veículo, aqui embaixo. Só que lá no AutoCAD está em metro. Então vamos levar essas medidas para lá. Foi. Coloquei as medidas do meu caminhão. E agora só nos resta a extremidade esquerda. A extremidade esquerda também não tem nenhum segredo. É só descontar. Eu sei que esse trecho todo tem 13,5 metros. É só descontar das cotas que a gente já sabe. Então vai ficar 13,5, que é o total do trecho, menos 1, menos 1,25. Opa. Menos 1, menos 1,25, menos 4,63 e menos 1,25 de novo. Tá? Então, o lado esquerdo, ele vai dar igual a 5,37. E aí, recapitulando, porque eu já falei que essa é a regra de pontes. Estacionou o caminhão, coloca a carga distribuída, puxa as cotas, determina as cotas. E agora, puxamos os zetas. Os zetas é uma forma de eu representar a intensidade do esforço naquele ponto. E a gente sempre vai puxar a partir das forças pontuais e da carga distribuída. O nome dessas alturas na minha linha de influência é eta. Eta é aquele N estilizado, que a perninha dele é um pouco maior. No AutoCAD não dá para me desenhar um eta, eu só vou colocar N1, N2, N3, N4 e N5. O que representa o eta é a intensidade do esforço naquele ponto. E você sempre vai puxar ele a partir das forças pontuais e da tua carga distribuída. E, nomeando da esquerda para a direita. Nomear da esquerda para a direita não é uma regra, tá? Eu só nomeio porque é o jeito que eu gosto de fazer. Você poderia nomear N1, N2, N3, N4, N5 sem problema nenhum. Vai dar a mesma coisa. Mas tá lá, posicionei os meus 5 etas. E aí a receitinha, que eu vou repetir hoje umas 10 vezes, que é: posiciona o caminhão, coloca a carga distribuída, puxa a cota, determina a cota, puxa o eta, calcula o eta. O eta da cortante, uma fórmula super simples. É a cota dividido pelo vão total. Aí cuidado, porque aqui o jovem, ele se esquece que está escrito total aqui. E aí ele pega 13,5. 13,5 não é vão total, é vão do trecho. O total da tua ponte é 22 metros. Então cautela na hora de pegar esse tal de vão total. É do trecho não, é o vão total da ponte, não do trecho. Aí a cota, Roberta. A cota é a mesma regrinha da questão A e B. Você sempre puxa a partir do zero do teu diagrama, sempre. Se eu quiser saber a cota do eta 1, é do zero até o eta 1. Aí do eta 2, como é que faz? Do zero até o eta 2. Ah, do eta 3. Do zero até o eta 3 e assim sucessivamente. E como é que a gente vai obter as cotas? A partir das cotas que a gente lançou aqui na parte superior. Então, por exemplo, o N1, ele está a 5,37 a partir da minha referência à esquerda. Dividido pelo vão total, que é 22. Eu já comentei com vocês semana passada. A prova de pontos tem que ser resolvida com, no mínimo, 3 casas decimais. Pode 2? Não. 1? Não. Ah, eu quero usar todas as da calculadora. Pode. No mínimo, 3. Porque como dá valores bem pequenos, aí tem umas continhas no meio do caminho, pode dar valores divergentes do Iberê na ordem de 50 a 100. E como é muita coisa, ele pode acabar zerando a tua questão. Então, para a gente não acontecer isso com a gente vai, no mínimo, 3 casas. E aí, presta atenção no seguinte, a linha de influência que a gente está estudando, ela é negativa.
Então, o eta que você acabou de calcular, ele também é negativo. Então, negativo nele. E agora eu calculo o eta 2. Da referência 0 até o eta 2. Então, vai ficar 5,37 mais 1. Vai dar 6,37 sobre 22, que é o vão total da ponte. Não esquece que não é para colocar o do trecho. A gente vai chegar em menos 0,290. Vai para o eta 3. O eta 3, então, do 0 até o eta 3. Vai dar 7,62 sobre 22. Menos 0,346. O N4, por sua vez, do 0 até o N4, é só somar as cotas, 5,37 mais 1, mais 1,25, mais 4,63. E tem como verificar isso aqui no final, já vou explicar como. Vai dar 12,25 sobre 22. Vai dar menos 0,575. E o N5, aí soma todo mundo até chegar ao N5, vai dar 13,5. Aí aqui é onde você consegue verificar. Ó. Comentei já com vocês na última aula que a cota do último eta, ela coincide com a cota do trecho. Se não coincidir é porque tu errou alguma soma. Aí você procura, vê o que aconteceu, mas está errado. A cota do último eta, ela coincide. E por uma questão óbvia, né? O eta 5, ele é a extremidade do diagrama. Então, do 0 até a extremidade do diagrama, só pode ter a dimensão total do trecho. Menos 0,614. E outro comentário, eu já vi gente errando isso aqui na prova, eu acho que é o calor do momento que faz o aluno fazer algumas besteiras. Veja, o diagrama, ele está aumentando, né? Ou seja, o N1 é menor que o N2, que é menor que o N... Opa, o N1 é o menor de todos e o N5 é o maior de todos. Está aumentando, né? Olha lá o que está acontecendo com as minhas contas. Está aumentando também, né? Eu já vi gente que errou isso na prova. Eu acho que bateu o valor errado na calculadora, e aí, sei lá, aconteceu isso aqui, ó. Como de 3 vai para 2? Não tem como, sendo que o diagrama está aumentando. Então é só para vocês ficarem ligados, tá? Porque eu já vi gente errando isso. Bateu errado na calculadora o valor, só que dá para você se ligar, né? Tem que ir aumentando o negócio, não para diminuir do nada. Mas tá lá. Calculamos os nossos etas. O que representam eles? A intensidade do esforço naquele ponto. Antes de eu prosseguir, alguma pergunta? Então, sucesso. Tranquilo. Os outros jovens, tranquilo? Para quem não viu na primeira aula, tá de boa? De boa. Estamos levando. Beleza. Então, prossigamos. Depois de calculado nossos etas, que significam a intensidade do esforço naquele ponto, a gente vai calcular as áreas. Área só. A gente tem duas áreas. A área 1 é a área embaixo do M1. Por que saiu um negócio aqui? A área 2, por sua vez, é a área embaixo do M2. É só recapitulando para vocês. M2 é o nome das cargas distribuídas na extremidade, que representam os veículos leves que trafegam na ponte sozinho. E a carga M1 é essa carga menorzinha distribuída que representa os veículos que trafegam ao lado do caminhão. Então, o que é a área 1? É a área embaixo da carga M1. A carga M1 é toda essa carga distribuída aqui, ó. Aí eu vou marcar a área que está embaixo dela. A área que está embaixo da carga M1 é isso aqui. Se eu calcular essa área, eu vou achar a área 1. Aí, para eu saber a área 2, é a área embaixo da carga M2. A carga M2 é toda essa carga distribuída. Aí eu vou marcar aqui no AutoCAD esta área aqui. Esta área em sólido é a minha área 2. O que elas representam? A intensidade do esforço dos veículos leves naquele trecho. Vamos calcular. Aí aqui não tem nenhum conceito de cálculo, é só a forma geométrica mesmo da figura. Presta atenção só na hora de pegar os dados, né? A área 2, por exemplo, ficou um triângulo. Esse triângulo tem de base, está anotado aqui em cima, 5,37,
e a altura dele está em função de eta1. É só calcular literalmente a área de um triângulo, de 5,37 de base, e a altura eta1, 0,244, dividido por 2, porque é um triângulo. A área disso aqui vai dar menos 0,655 metro quadrado. Aí alguém vai falar, área negativa, Roberto? Sim, porque o eta é negativo. Não pode esquecer disso. E a área 1, por sua vez, ficou um trapézio, né? Aqui, ó, é um trapézio que está entre o eta 1 e o eta 5. E esse trapézio, ele tem de altura, né, a soma dessas cotas que estão aqui em cima. Então, a área 1 ela vai ficar o eta 1, 0,244, mais o valor do eta 5, que é a base maior do meu trapézio, 0,614, dividido por 2, porque é um trapézio, e vezes a altura desse trapézio, que é a soma das cotas aqui em cima. Fazendo essa continha, vai dar menos 3,488 metro quadrado. Pelo amor de Deus, não esquece o negativo na conta. Agora a gente pode aplicar a equação de cortante. Deixa eu ter ela pronta já aqui do lado. A equação de cortante, ela é exatamente a mesma da equação do momento. O mesmo conceito que eu expliquei semana passada também vale para a resolução da cortante. São 3 parcelas. Vamos começar pela primeira. O que representa a primeira? A parcela da força pontual. Vou deixar em colorido. Bom, é a parcela disso aqui. Está em yellow e não vai? Que loucura. Tá lá. Então, a primeira parcela está em função das cargas pontuais, que são 4. Como é que a gente faz? É só fazer a força pontual, 181,745, multiplicado pelo N que está embaixo, pelo eta que está embaixo. Ó. Então, essa força 181, ela está embaixo do eta 2. Então, vezes o eta 2. Só que aqui eu vou ganhar um pouco de tempo, né? São 4 forças pontuais. E elas são iguais. Dá para colocar em evidência. Então, eu vou fazer 181 multiplicado por eta 2, que está aqui embaixo dessa força, eta 3, eta 4 e eta 5. São literalmente os etas que estão embaixo da minha força. No caso aí, das forças, né? Está no plural. Pronto, essa é a primeira parcela da equação. É só fazer a força pontual multiplicado pelo eta que está embaixo dela. Qual é a segunda parcela? Mais M1 multiplicado pela área 1. Não esquece que M1 é essa carga distribuída que fica no meio do caminho, que é a representação dos veículos leves que trafegam ao lado do caminhão. 9,699. Vezes... Oi. Perdão. O M1, ele tem algum porquê dele estar do lado direito, do lado esquerdo, ele ficar na menor distância? Não entendi isso. O M1 e o M2, como é que eu sei qual que é qual? Do lado do caminhão. Perdão, travou aqui. Tá bom. O M1 é os veículos ao lado do caminhão. Isso já é uma regra mesmo. O M1 são esses 4 veículos aqui. Esses 4 veículos, 9,699 kN por metro. Entendi. Então o M1 vai ser sempre os veículos e o M2 o caminhão, é isso? Não. O M1 são os veículos que trafegam ao lado do caminhão. Aqui não tá pegando cor? Ah, eu tô conseguindo ver, sim. Tá? E o M2 são esses veículos aqui, ó, que trafegam atrás e na frente do caminhão. Ah, entendi. Tá? Então, o M1 ao lado do caminhão e o M2 à frente ou atrás do caminhão. Roberto, isso é uma regra? Sim. Ok. Então, lá, deixa eu ver aqui onde eu parei. Vezes a área 1 que a gente achou em cima, menos 3,488. Mais M2 e 26,43 vezes a área de número 2, menos 0,655. Isso aqui vai dar alguma coisa em kilonewton. Negativo, né?
Bora, foi. Está dando aqui menos 379,555 quilonewtons. Essa é a minha cortante, que a gente já vai classificar ela, só quero fazer um comentário antes. A prova do Iberê, por exemplo, aqui é a questão C. O que o Iberê vai corrigir? Eu já comentei semana passada. O Iberê, ele corrige prova EAD igual o Marquinhos corrige na faculdade. É a resposta final. Ele vai olhar isso aqui. Se você acertou, você ganha a questão. Se você errar a resposta final, ele... Foi. Soma. Não, porque o N1, ele não está embaixo da... Não. Agora vamos classificar como assim, Roberto, classificar. O enunciado ele pede cortante máxima e cortante mínima. A gente tem que saber se eu calculei a máxima ou a mínima. Aí aqui tem uma regrinha. Regrinha simples também. Se a gente estiver com TTL máximo em cima da linha positiva, isso vai gerar para a gente V que é máximo. Se a gente estiver com TTL máximo em cima da linha negativa, isso vai gerar para a gente V que é mínimo. E aí, se for TTL mínimo em cima da linha positiva, isso aqui vai gerar para a gente V que é mínimo. E se for TTL mínimo na linha negativa, vai gerar para a gente V que é máximo. A gente tem que saber se a gente está com TTL máximo ou TTL mínimo. É só olhar a questão A. Determinar trem tipo linear máximo. Então, a gente achou TTL máximo. TTL é a abreviação de trem tipo linear. Então, a gente está com TTL máximo. Então, sei que eu estou nas duas primeiras opções de cima. Como a gente estudou a linha negativa, então o valor que eu acabei de achar é VQ mínimo. Essa cortante aqui é a mínima cortante que eu posso considerar para o dimensionamento da minha ponte. É assim que eu classifico a cortante. Identifico a qual TTL é e depois vê em qual linha você jogou. No nosso caso é TTL máximo, a gente estudou na linha negativa, portanto, ele é VQ mínimo. Ok? Perguntas? Bart, pode recapitular isso daí, não me embolei. Vamos lá. É que aqui na resolução só fica VQ. Só que você precisa falar para o Iberê se isso aqui é cortante mínima ou se é cortante máxima. Aí você vai usar as regrinhas aqui de baixo. Aí para saber qual é o teu tipo, você tem que primeiro saber se você está com TTL máximo ou com TTL mínimo. Aí dá uma olhada no enunciado. No enunciado, ele pediu para a gente calcular o trem tipo linear máximo. TTL máximo. Então, já sei que eu estou em cima dessas duas regrinhas aqui. É só você olhar agora o teu diagrama. O diagrama que a gente está usando, ele é negativo. Aí dá uma olhada aqui, TTL máximo, que foi o que ele pediu. Na linha negativa, que é o que a gente está estudando, vai dar o VQ mínimo. Então, o valor que eu acabei de achar, ele é VQ mínimo. Ok? Entendi, beleza. Mais perguntas? Dúvidas? Questões filosóficas? Cadê os jovens? Por que eu estou perguntando isso? Porque o que é a continuação do exercício? Certo. Na continuação do exercício, a gente achou o VQ mínimo. Como é que a gente vai resolver o VQ máximo? Do mesmo jeito. Então, a gente vai fazer exatamente o mesmo passo a passo, só que agora a gente vai resolver o VQ máximo. Mas é a mesma resolução. Então, vamos lá para o VQ máximo. Aí, o que você vai fazer? Vai analisar agora a linha positiva, que a gente já analisou a negativa. Então, vou copiar isso aqui. E é a mesma história. Agora, o que seria na prática isso aqui? Eu vou colocar o meu caminhão no lado positivo do meu diagrama. Então, eu vou estacionar todo o meu caminhão do lado positivo do meu diagrama.
Lembrando que, obrigatoriamente, uma das rodas tem que ficar em cima do pico, porque é a maior intensidade. Se eu jogar o caminhão lá na beirada do meu diagrama, aqui é zero a intensidade. Não faz sentido. A pior situação é sempre no pico do teu diagrama. Então, vamos fazer isso. Lembrando que lá no AutoCAD não está desenhado um caminhão, está desenhado 4 forças pontuais que representam os eixos do nosso caminhão. Meu desenho, tá aqui. Pronto. Posicionei o meu caminhão. Jogar para baixo. Com uma das rodas, obrigatoriamente, em cima do pico. E aí a mesma coisa que a gente fez no de cima. Colocou o caminhão, coloca a carga distribuída. O que é que representa a carga distribuída? Os veículos leves. Gol, um Corolla, um Celta. Eu só vou dar uma ajeitada nesse desenho. Lembrando que a carga distribuída menor representa os veículos leves ao lado do caminhão. Então imagina que você é um caminhoneiro e do teu lado tem um Gol. Isso é a carga menor, chamada de M1. Agora pensa que você é um caminhoneiro e na tua frente tem um Celta. Esse Celta tem 26,43 kN por metro. Esse é o significado da carga M2. São os veículos leves que trafegam atrás ou à frente do caminhão. Foi na primeira aula. Mas não se preocupe, a gente vai voltar para elas ainda hoje. Aí, beleza. A mesma regra que a gente fez no outro. Estacionou o caminhão? Estacionei. Posicionou tua carga distribuída? Posicionei. Puxa as cotas. Aonde o pessoal costuma errar em ponte? Nas cotas, porque tem que pegar muita medida. Aí acaba trazendo medida errada. Essas medidas aqui entre as forças pontuais, a gente já tem, a gente achou semana passada. Roberto, Oi. mas essa prova é no AutoCAD que faz? Não, você vai fazer, os desenhos é tudo na mão, gente. Ah, tá. Eu pensei que era no... É tudo na mão. Tudo vocês não tem que fazer, não. Todos os desenhos que estão aí é manual. Tanto é que para quem tem dificuldade de desenho, compra aquele papel quadriculado, milimetrado, só para ficar bonitinho. Tem que estar em escala? Não, mas eu indico que seja no mínimo proporcional. Entendi. Para você não se perder, tipo assim, aí faz maior espacinho pequeno, coloca uma cota grande, e aí num espaço grandão bota uma cota pequena. Isso pode te atrapalhar na resolução. Entendi. Faz proporcional que tá bom. E aí, beleza. Lembrando que sempre, né, as do meio a gente tem, só que a extremidade a gente não tem. A extremidade a gente vai fazer continha em função dessa cota 8,5. É só descontar. 8,5 menos 1,25, menos 4,63, menos 1,25, menos 1. Aqui vai dar 0,37. Então, tá vendo? Meu desenho está bem desproporcional. Aqui está dando 0,37 de cota. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Existe a possibilidade, às vezes, na tua prova, e isso é culpa do teu RA, de não caber. Às vezes você vai fazer essa continha que eu acabei de fazer e dá negativo. Por exemplo, vamos imaginar que ao invés de 8,5, esse lado tivesse 6,5. Só chutando. Vamos imaginar que isso aqui tivesse 6,5 metros. Não ia ter espaço para colocar essa carga M2. Roberto, como é que você sabe que não ia ter espaço? Porque olha a soma que tem aqui. 1,25 mais 4,63 dá 5,88. Mais 1,25 já daria 7,13. Ó. Daqui para cá... Daqui para cá já tem 7,13. Acabei de somar, isso aqui dá 7,13. Então, para e pensa. Se você só tivesse disponível 6,5 metros, não ia aparecer no teu desenho nem essa carga distribuída, nem essa carga pontual aqui última,
E nem essa aqui também, ó. Roberto, nem essa? Sim, porque para ser essa... Ah, não, essa aqui aparece já, 1,25 mais 4,63. Essa aqui, deixa eu ver a cota. 1,25 mais 4,63 dá 5,88. Então, só daria para aparecer essas duas cargas no teu desenho. Ó. A gente, então, teria que apagar a carga distribuída que estava aqui. A gente também teria que apagar a força pontual que estava aqui. Por quê? Só tem 6,5 metros. Não vai dar para aparecer o desenho todo. Pode acontecer isso na tua prova? Pode, porque depende do teu RA. A culpa não é do Iberê, a culpa é sua, por ter feito a matrícula naquele dia. Então depende do teu RA. Roberto, o que isso significa na prática? Que o veículo já está saindo da ponte. É uma ponte, né? Uma ponte conecta uma estrada à outra. Então, se não dá para desenhar naquele trecho, significa que está acontecendo isso aqui, ó. Uma roda já está na estrada, então eu só vou ver na ponte 3 rodas. E se ficar muito pequeno o ponto que tu está analisando, pode acontecer isso aqui, ó. 2 rodas já está na estrada e só aparecer 2 rodas no teu desenho, que é o que eu simbolizei aqui agora. Ah, não, aqui está aparecendo 3. Mas veja, ponte a gente não dimensiona para o pior caso, porque ponte é muito grande. Se a gente dimensionar tudo para o pior caso, a gente vai gastar muito. E aí, qual é a técnica que o pessoal usa? Eles calculam a ponte por seção. Ponte do tamanho do Santa, que é pequenininha, 20 metros, é a cada 1/4. Então, eu vou achar qual é o esforço a cada 1/4 e vou dimensionar. Depois, coloco mais 1/4, acho o esforço de momento e cortante e faço um novo dimensionamento. Depois, 1/4 de novo e assim sucessivamente, até chegar no meio da ponte. Porque se eu pegar o pior esforço, que seria o momento fletor máximo aqui no meio, e a pior cortante que fica nas extremidades, vai gastar muito. E aí o pessoal, então, faz por partes, por trecho. Ok? É que aqui no caso da prova de vocês... Pode falar. Sim, aí você pode aumentar essa razão, né? Ao invés de ser 1/4, porque 1/4 dá... 1/4 de 20 metros vai dar o quê? Uns 5 metros? Agora, se a tua ponte for muito grande, 5 metros não vai fazer muito efeito. Você pode aumentar essa razão. Então, fiquem atentos na prova de vocês que, às vezes, o carregamento não vai caber. No nosso caso, coube tudo. Coube, assim, espremido, mas coube, né? Faltou 0,37 para não caber. Mas coube. Aí, beleza. Agora que eu vi que coube, puxo os zetas. Zetas a gente sempre puxa da força pontual e da carga distribuída, que representa o eta, a intensidade do esforço naquele ponto. Em magenta. Mas não se preocupe, viu? A gente fará provas com veículo que não cabe na ponte. Então, posicionou os etas, nomeia eles. Vai ter que calcular de novo. Eta 1, eta 2, eta 3, eta 4, eta 5. Esses etas que a gente vai calcular aqui não tem nada a ver com os outros, viu? Alguém já me perguntou antes se a quantidade de etas que a gente achou em cima tem que ser igual à quantidade de etas agora. Não. Aqui pode ter mais etas do que esse, ou pode ser a mesma quantidade, como está acontecendo, ou aqui pode ter menos, aqui tem mais. Isso aí não é uma regra, é uma condição do teu exercício. E beleza. Posicionou os etas, calcula os etas. Eta. Cota dividido pelo total. Lembrando que é o total da ponte, não do trecho. Vou arrumar aqui que o trecho é 8,5. E a cota sempre puxada da referência 0. Se eu quiser saber a cota da eta 1, do 0 até o eta 1. E do 2, do 0 até o eta 2. Do 3, aí assim sucessivamente. Então a cota do meu eta 1, 0,37, dividido pelo bom total, 22. A gente está agora na linha de influência positiva, então o valor que a gente achar é positivo. O eta 2 vai ser 0,37 mais 1, 1,37, dá 0,062.
O eta 3 vai ser 1,37 mais 1,25. 2,62 sobre 22. Lembrando que essa sominha que a gente faz, quando chegar no último eta, tem que bater com a cota total. O eta 4 vai ser 2,62 mais 4,63. Dá 7,25 sobre 22. Dá 0,33. E o eta 5, 7,25 mais 1,25 vai dar 8,5. A cota do último eta tem que coincidir com a cota do teu trecho. Se não deu, é porque você errou alguma etapa da soma. Aí você vê onde aconteceu o teu erro. A gente vai chegar aqui em 0,386. Aí a mesma regrinha do outro. Vai ter que achar a área 1, que é a área embaixo do M1, e a área 2, que é a área embaixo do M2. Tem a M1. M1 representa os veículos que trafegam ao lado do caminhão. A área que está embaixo é esta área aqui. Opa, não é isso tudo não. Pronto. Ah, tá pegando um errado. Acho que isso aqui tá errado. Deixa eu dar um extend. Agora vai. Então, a área 1 é apenas a área embaixo do M1. Agora foi. E a área 2, por sua vez, é a área embaixo da carga M2, que representa os veículos que trafegam à frente ou atrás do caminhão. Só calcular essas áreas. Aí você analisa o desenho. A área 2, ela tem um triângulo que tem de base 0,37. E a altura é eta 1. Vai dar um valor bem pequeno, 0,003 metro quadrado. E a área 1 é um trapézio, que vai do eta 5 ao eta 1, que tem a altura em função das cotas aqui em cima. A gente vai chegar aqui em 1,638 metro quadrado. E é só aplicar a mesma equação que a gente aplicou aqui em cima. Primeira parcela representa as forças pontuais. E aí, como as 4 forças pontuais são iguais, eu vou colocar em evidência. 181, 745. E aí você vai multiplicar pelo eta que está embaixo da força pontual. Então, aqui eu tenho eta 5, eta 4, eta 3 e eta 2. Somente os etas embaixo da força pontual. Mais a segunda parcela, que é a carga M1, a carga menorzinha, 9,699, vezes a área 1, 1,638. Mais M2 multiplicada pela área de número 2. Que vai dar para a gente uma cortante. Lembrando, 3 casas decimais. O Iberê desconta ponto pelas casas, viu? Bom, fiz essa continha aqui, está dando 178,992. Só que a gente tem que classificar que cortante é essa. Lembra que a gente está com TTL máximo no exercício. Então, eu vou cair na regrinha de cima, TTL máximo. A gente acabou de estudar a linha de influência positiva. Então, VQ, a cortante que eu acabei de achar, ela é VQ máximo. TTL em cima da linha de influência positiva gera a cortante máxima. Então, o valor que a gente acabou de achar é o valor do VQ máximo. Pronto. E nessa etapa a gente termina o exercício C. Perguntas? Dúvidas? Tudo certo. Cadê os outros jovens? Aguardando novas informações. Então, tudo bem.
Lembrando, tá, gente? Eu acredito que a maioria de vocês já deu aula, mas se tiver alguém aqui que eu não dei aula, lembre-se de vocês terem acesso ao meu WhatsApp. Eu respondo todo mundo, viu? Vocês podem me chamar lá à vontade para dúvida. Então, vamos trocar a nossa prova. E a gente vai fazer uma P1 especial hoje, então. Vamos começar. E aí vocês vão notar a primeira diferença. A P1 do semestre passado tinha 3 questões, A, B, C. Só que essa P1 especial, que também é do semestre passado, tem 4. A, B, C e D. Eu comentei na nossa última aula que as 3 questões padrões são a ABC, que é o estudo da carga móvel, né? O veículo passando na ponte, o que ele acontece quando passa na ponte? E a questão B é de carga permanente, que foi a primeira matéria que o Iberê explicou para vocês, que é o peso dos itens, quanto pesa o guarda-corpo, quanto pesa a laje, quanto é o quinhão que a laje joga, quanto pesa a longarina, e etc, etc. Então, essa prova aqui tem 4 questões. O que já chama a atenção de vocês para o seguinte, né? O Iberê é um cara legal, ó. Então, se você não puder fazer a tua P1 no dia, você pode fazer uma especial. O Iberê, ele remarca a prova, viu? Se você não conseguir fazer a prova no sábado, chama ele com antecedência, evidente, e ele remarca a tua prova. Qual é o ônus disso? É que a tua prova não vai ser igual do pessoal. Então, não adianta você remarcar a tua prova achando que ele vai te dar o mesmo modelo de prova. Ele não dá. E tem um ônus, né? A prova no dia só tem 3 questões. A prova remarcada tem 4 questões. O que fica meio justo se a gente parar para pensar, né? Porque você não fez a prova no dia. Então você vai saber qual foi a prova. Você vai fazer no outro dia, a prova fica um pouco mais difícil. Então vamos fazer esta prova agora. Oportunidade para quem não viu a primeira aula, que a gente vai começar desde o começo. Tá lá. Sabendo que a ponte rodoviária em viga reta de concreto armado. Se a ponte ela é reta, significa que ela é aquela ponte que eu apresentei para vocês no SketchUp, né? Ela tem os ângulos tudo em 90 graus. Não tem as curvinhas, os triangulinhos nas minhas vigas, que são chamadas de mísula. Ponte rodoviária. É porque a gente só aprende ponte que passa carro no Santa, tá? A gente não aprende ponte ferroviária, etc, etc. Fornecida em anexo. Então, são 3 folhas de enunciado. Eu vou passar depois nas plantas. Deve ser projetada para suportar o veículo tipo especial abaixo. Veículo tipo especial significa caminhão. Questão A. Determinar o trem tipo linear máximo para a viga longitudinal. O que significa transformar o trânsito da ponte em carga de resistência dos materiais. A questão B. Calcular o valor de momento fletor devido à carga móvel na seção 5/8. Então, perceba que na prova especial, o Iberê não colocou regrinha de RA. Que como é especial, só tem uma, né? Foi o aluno que fez a prova aquele dia. Ele já passou a seção que ele quer, não precisa ficar fazendo o jogo com o teu RA. E o que é a questão B? A questão B é, se aquele trânsito passar na ponte, qual momento fletor ele gera? Naquele ponto. E a questão C, que é a que a gente fez, calcular os valores máximo e mínimo de força cortante devido à carga móvel na seção 5/8. Ou seja, se aquele trânsito passar na ponte, qual cortante ele gera. E por último, a questão D, que a gente não viu na prova passada, porque não tinha, determinar o valor da carga distribuída permanente da transversina TR2. Ou seja, ele quer saber o peso da transversina, quanto de carga vai na tua transversina. Geralmente essa questão aqui ela é bônus, tá? Roberto, por que você fala que é questão bônus? Porque a letra A, B e C elas são encavaladas. Se você errar a questão A, você erra a questão B e você erra a questão C. A questão D, por sua vez, é independente. Se tu tiver errado as 3 de cima, pelo menos, dá para se salvar na questão D. E aí, então, lá, os dados, o peso específico do concreto armado, 25 kN por metro cúbico, mas lembre-se, né, muito provavelmente vocês estão ou no último ou no penúltimo semestre da faculdade. O Iberê não precisa avisar ninguém que o concreto é 25 kN por metro cúbico. Desde C1, C2, C3, é esse valor. O único valor que o Iberê tem a obrigação de passar para vocês é o peso específico do concreto simples, 24 kN por metro cúbico. Roberto, o que seria o concreto simples? É que rodoviária, a gente não costuma fazer com asfalto, é feita com pavimento de concreto. Por quê? Porque resiste mais tempo.
O peso do guarda-rodas por metro linear, 6 kN por metro. Lembrando que o guarda-rodas é aquilo que impede o veículo de cair da ponte, né? São esses elementos aqui. Ah, Roberto, ele sempre vai passar o peso? Vai, porque isso aqui é tabelado de acordo com o departamento de estradas de rolagem. Tá tudo tabelado. Então, ele fornece para você quanto pesa na ponte que a gente vai fazer. CNF é igual a 1, eu já vou explicar melhor quem é ele, mas basicamente significa coeficiente de número de faixas, que é para levar em consideração quantas faixas de rolagem tem na tua ponte. Ele já está informando que é 1. Por que ele já está informando, Roberto? Porque no Santa, infelizmente, a gente só aprende uma ponte, que é uma ponte sob 2 longarinas com 2 faixas. A gente não vai além disso. A ponte que a gente dimensiona é 2 faixas. Por isso que o Iberê já coloca o valor do CNF, 1. Mas se vocês quiserem saber a continha de como calcular isso, eu faço na resolução do exercício. E aqui tem uma novidade, que não tinha no enunciado da prova passada. Vou até abrir ele aqui, ó. Não tinha informação. O veículo pode trafegar nos 2 sentidos da via. E é aqui onde o jovem do Santa esquece do mundo real, né? Ele fica fazendo lá aquele exercício do Iberê, que é parecido com a provinha que eu fiz com vocês, e esquece do mundo. O aluno esquece do mundo real. O aluno esquece que o veículo tem uma mão para ir e uma mão para voltar. O aluno esquece disso aqui, ó. Que no mundo real é isso que acontece, né? Vai ter um veículo indo, vai ter um veículo voltando. Isso é fato. Ah, Roberto, mas o Iberê sempre vai escrever que o veículo vai e volta? Não. Isso é uma análise sua, que você tem que saber. Como é que eu vou identificar isso, Roberto? Isso aqui é uma planta do veículo. É como se a gente estivesse olhando o caminhão como se fosse mecânico. Então, imagina que você é o mecânico e você se enfiou embaixo do caminhão. Você vai ver isso aqui. Vai ver essa disposição das tuas rodas. Então, aquela planta ali é a planta do veículo como se fosse um mecânico. Show. Aí, como é que eu sei se eu tenho que analisar a ida ou volta? Por 2 itens. O primeiro, as cotas do teu caminhão, elas são assimétricas. Roberto, não entendi. Vamos dar uma olhada na prova que a gente acabou de fazer. Ó. A prova que a gente acabou de terminar, as cotas eram simétricas. Tudo que está para a esquerda é igual ao que está para a direita. Na prova que a gente vai fazer agora, não é. Esse é o primeiro item. Segundo item, a prova que a gente fez semana passada, e terminamos hoje, o peso de todas as rodas era iguais. Ele está marcando aqui, ó. Peso desse pneu é P, 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 P e P. A prova de hoje, a gente vai ter pneu dianteiro com uma carga e o pneu traseiro com outra carga. Olha lá, ele está marcando aqui na planta. PT, 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 PD de dianteiro. Ou seja, essa prova ela tem cota assimétrica e carga assimétrica. Anota, toda vez que a tua prova ela tiver cota assimétrica e ou carga assimétrica, você é obrigado a analisar o sentido de ida e volta. Então, basicamente, vai dobrar as tuas contas na tua prova. A gente vai ter que fazer tudo para ida e depois tudo para volta. E adotar como resposta o pior valor. Roberto, por que tu não fez isso no outro exercício? Porque aqui é simétrico. Olha lá, as cotas são simétricas e os pneus têm a mesma carga. Então, não importa se eu estou estudando o veículo indo ou voltando, vai dar a mesma coisa. Se eu falar que o veículo está indo e calcular, anota. Ah, agora eu vou fazer o veículo voltar e calcular, vai dar a mesma coisa. Por isso que é chamado de veículo simétrico. Ele vai dar ida e o mesmo valor na volta. Agora, toda vez que o teu veículo tiver cota simétrica, carga simétrica, paciência. Você é obrigado a analisar a ida e a volta do teu caminhão. Então, é uma prova que vai ser mais chatinha do que a anterior que a gente acabou de fazer. O que já fica a dica, né? Faz a prova no dia. No dia, a prova foi mais fácil. Se quem pediu prova especial pegou uma prova que, além de ter uma questão a mais, tinha análise de ida e volta. Aí, continuando aqui na interpretação do exercício. O Iberê fala que o peso da roda dianteira PD é de 60 kN. E o peso da roda traseira é 80 kN. É o natural, né? A dianteira é mais leve do que a traseira. E a multidão que envolve o veículo sobre a pista, P, 5 kN por metro quadrado. Não esqueçam que multidão significa
os veículos leves da minha pista. Não importa onde ele está, tá? Se ele está do lado, à frente ou atrás. Tudo isso aqui é multidão. Um Gol, um Celta, um Corolla, sei lá, um SUV, um X35. Tudo isso aí é multidão. Ele fala que isso aqui é 5 kN por metro quadrado. Essa é a planta do veículo que eu já apresentei para vocês. Aí aqui, só para vocês ficarem ligados. Lembre-se, né? Alguém me perguntou isso em uma aula. O que é eixo? Eixo é o que une as rodas, tá? Então, aqui a gente tem 4 eixos. E, mais especificamente, são 3 eixos traseiros e um dianteiro. Como é que você sabe disso? Está escrito, ó, pneu traseiro, PT. E esse aqui também, PT, pneu traseiro. Então, esses 3 primeiros eixos aqui são eixos traseiros. E esse aqui da frente, PD, pneu dianteiro. Isso vai ter muita importância na hora que a gente transformar o trânsito. Outro comentário. Sim. A gente tem catalogado vários tipos de caminhão com a planta desenhada. O seguinte agora. Entreguem os TPs do Iberê na data. Roberto, por quê? O Iberê passa TP substituto? Passa, mas assim, gente, é o inferno. O TP de sala é mó tranquilo, vai 3 eixos, 4 eixos, uma boca açúcar. O TP substituto do semestre passado, o veículo tinha 32 eixos. Um trabalho absurdo, um monte de conta para fazer. Então assim, entrega o TP no dia. Nem que tu durma 1 da manhã na sexta, mas entrega. Entrega o negócio no dia. O TP substituto do Iberê é um saco. Tem 32 eixos o caminhão dele no TP substituto. Então tá apresentada aí a planta do caminhão para vocês. E percebam, né, que aqui tem uma pegadinha já nessa prova que não tinha na anterior. Na prova anterior, só tinha uma espessura do pneu, 60. Nessa prova são 2 espessuras. O pneu traseiro é 60 e o pneu dianteiro é 40. Fiquem com essa informação na mente. Eu vou recapitular ela depois. O que é isso aqui? É a seção transversal da ponte. Como se a gente estivesse olhando a ponte de frente. É que aqui eu tirei o guarda-corpo do lado, mas é como se eu estivesse vendo isso aqui. É que aqui, no SketchUp, seria o mundo real, a gente visualizando o negócio. E aqui está tudo cotado, bonitinho, quanto vale cada elemento. O que é isso aqui? Meio corte longitudinal. É como se o Iberê estivesse cortando a tua ponte, no sentido longitudinal. Como se ele tivesse cortado aqui. Olha lá. Como se ele tivesse feito esse corte esquemático para a gente. Só que aqui no SketchUp está aparecendo o corte inteiro. Na tua prova está aparecendo meio corte. Só está desenhada meia ponte. E por último a gente tem a planta de tabuleiro. A planta de tabuleiro é como se você estivesse olhando a ponte de baixo para cima. Então, no SketchUp seria como se você estivesse nessa perspectiva. Como se você estivesse olhando a ponte assim, de baixo para cima. Porém, aqui no SketchUp está aparecendo a ponte inteira. Aqui está aparecendo meia planta de forma. Ou seja, só está desenhado metade da tua ponte. Isso é bastante interessante. Isso aqui já vi gente errando. Se atentem a essa informação, meia planta de forma. Eu vou recapitular ela também depois. Então, bora lá, vamos começar pela questão A, que é a mais difícil, na minha opinião. Não a mais difícil, a mais importante, porque se você errar ela, você erra B e você erra C. E não é isso que a gente quer. Vamos para a questão A. Determinar o trem tipo linear, transformar o trânsito da ponte em carga de resistência dos materiais. Vamos fazê-lo. Primeiro item. Coeficiente de impacto vertical, chamado, a abreviação dele, CIV. Roberto, o que é isso? Você já subiu a serra ou pegou alguma rodoviária. Quando o teu carro passa por cima de algumas juntas de dilatação, o teu veículo dá um solavanco na ponte, né? Ele dá aquele tranco. Para a gente levar esse tranco em consideração no dimensionamento da ponte, a gente tem o coeficiente de impacto vertical. Só que para calcular esse cara, eu preciso antes determinar o LIV, que é o comprimento da ponte medido de eixo a eixo das transversinas em metro.
Informação que você vai pegar na planta de tabuleiro. Vamos lá na planta de tabuleiro. Aí tá aqui, ó. Aí você vai ver que tá escrito LG, de longarina. Aqui embaixo, LG2, a minha longarina número 2. E os TR são as minhas transversinas. Aí, para mim pegar o LV, é do eixo a eixo das transversinas. Está marcando aqui embaixo. Ó. A distância do eixo da TR1 para a TR2 é 550. E da TR2 para a TR3, 550. Somando as duas medidas, dá 1.100. Só que aqui é onde o jovem, às vezes, esquece. Está desenhada aqui meia ponte, só está aparecendo metade da ponte. Então, 1.100 não é o comprimento da ponte total, é metade. A ponte tem ao todo 2 vezes 1.100. Dá 2.200 centímetros, que é igual a 22 metros. Não esquece de olhar o enunciado da planta. Se só tiver escrito planta, aí você pega o normal. Como está escrito meia planta, significa que aqui só tem metade da ponte. E aí você dobra a medida. E aí, beleza. Com o meu LV calculado, eu posso calcular o CIV, que é para levar em consideração o solavanco do caminhão na ponte. Esses itens que estão aqui dentro da fórmula já são constantes. 1,06, 20, 50. A única coisa que você substitui é o LV. Vai dar 1,294 adimensional. Você não precisa escrever do lado adimensional. Eu escrevo só para que na hora de você estudar, você saber que o negócio não tem unidade. E no mínimo 3 casas, não esquece, 3 casas. Item número 2, coeficiente de número de faixas, que é para levar em consideração quantas faixas na minha via tem na minha ponte. Só que no Santos, eu já comentei, a gente só estuda ponte com 2 faixas. É por isso que até o Iberê coloca aqui no enunciado, ó. CNF bom. Infelizmente, a gente só aprende ponte com 2. Então, CNF é igual a 1. Ah, Roberto, mas eu quero calcular o CNF. Como é que calcula? CNF é igual a 1 menos 0,05 vezes N menos 2. Tem que ser maior ou igual a 0,9. Quem é o N que vai na fórmula? Número de faixas. No Santo a gente só aprende com 2. Vai acabar zerando, né? 2 menos 2 é 0, vai zerar essa parcela e vai ficar o próprio 1 da equação. É por isso que o CNF no Santo é travado em 1. Então, e agora a gente vai para o coeficiente de impacto adicional, CIA, também chamado de impacto ambiental. É a mesma coisa. Que é para levar em consideração qualquer outra movimentação no elemento que eu estou estudando. No caso, o nosso CIA é de 1. Isso aqui é tabelado. É que, infelizmente, no Santo a gente não aprende os outros elementos. A gente só fica preso na viga longitudinal. Ah, Roberto, a viga longitudinal vale 1. Se fosse transversina, por exemplo, era 0,7. Se fosse laje, seria meio. Mas isso é tabelado na norma de pontos. Como não dá tempo da gente estudar todos os elementos da ponte, a gente só estuda a viga longitudinal, então si é fixo. 1. E agora a gente vai para a majoração dos esforços. O que seria isso? Lá em concreto 2 em metálicas, a gente tem o hábito de tirar o carregamento do característico e transformar para o carregamento de cálculo. É isso que a gente vai fazer. Imagina que as cargas que o Iberê te passa no enunciado, elas são características. Agora a gente vai passar elas para cálculo, majorar elas. A primeira majoração dos esforços que a gente tem é a multidão. A multidão majorada se chama Q minúsculo, que é igual ao P minúsculo multiplicado pelos coeficientes. O P minúsculo o Iberê passa no enunciado, 5 kN por metro quadrado. Multiplicado pelos meus coeficientes, que a gente achou em cima, aqui vai dar 6,47 kN por metro quadrado. Ou seja, o peso dos meus veículos leves distribuídos, majorados, é de 6,47 kN por metro quadrado. A gente tem outra majoração. A majoração do pneu. Aí pneus, o dianteiro e o traseiro. Então você vai fazer essa continha 2 vezes. Uma para o pneu dianteiro e uma para o pneu traseiro. A majoração do pneu dianteiro é a carga do pneu dianteiro multiplicado pelos coeficientes que a gente achou em cima.
Vai chegar aqui em 77,640. E o QT, a majoração do pneu traseiro, é o valor do pneu traseiro multiplicado pelos coeficientes. Opa, vezes 1. Lembrando, 3 casos decimais. 3. Já comentei com vocês que tem gente que zerou questão do semestre passado por conta de arredondamento. Bom, fizemos os 4 primeiros passos. Até o presente momento, perguntas? Tudo tranquilo? Então, iremos para o estudo do TTL. É. Eu. Tem chocolate lá. Chocolate? Pega lá pro tio. É da casa. Tem. Com que não tem Danone? Me desculpem pela situação. Então, agora a gente vai para o TTL, que é a abreviação de trem tipo linear. E aí eu comentei, para quem fez a primeira aula, que esse desenho aqui, ele é padrão. Inclusive, fica a minha dica. Desenha já isso aqui, gente. Deixa pronto. Não deixa para fazer na prova. Deixa pronto. Você vai ganhar tempo. Tem que fazer na mão. E o que é isso aqui? Isso aqui representa a minha ponte sendo vista de frente, né? Seção transversal. E aí é só você cotar, passar as cotas que estão ali para cá. Ó, o meu balanço é de 120. A minha viga é de 40. O meu guarda-rodas também é de 40. E o vão central é só somar esses 280 mais 280, né? Porque o 280 aqui está pegando até metade da ponte, só que a gente quer o vão todo. Vai dar 560. Show. Agora o que a gente vai fazer com isso aqui? A gente vai projetar as extremidades da ponte. Eu já vou explicar o que significa esse desenho. Primeiro eu vou fazer o desenho. A gente vai projetar as extremidades da ponte e o meio das longarinas lá para baixo. Então, projetei o meio da longarina e as extremidades da ponte. E vou puxar uma barra horizontal. Exatamente aonde está o meio das longarinas, a gente vai colocar apoio. Apoio simples. Eu vou desenhar uma bolinha porque é mais fácil, mas você desenha aqueles triângulos que simbolizam os apoios. Então, o que eu acabei de montar aqui embaixo vai ficar uma viga biapoiada com 2 balanços. Já vou explicar o significado disso. Aí o que a gente faz agora? Vamos medir o comprimento dessa viga biapoiada equivalente. Aí é só analisar o desenho superior. Bom, eu sei que 120 vai da extremidade da ponte até a face. Como eu fui até o meio, vai ficar 120 mais metade de 40. Então, balança aqui, 140. E o vão central a mesma coisa. É 560 de face a face. Como eu estou indo até o meio da viga, mais 20 dessa aqui da esquerda, mais 20 da direita, dá 600. Bom. Aí agora a gente vai desenhar a linha de influência. Eu já vou explicar o que é ela. Vamos desenhar a linha de influência. A parte superior sempre positiva e a parte inferior negativa. O nome dessa linha de influência é linha de influência de referência, LIR. E aí uma dica legal para vocês, vocês podem deixar esse desenho pronto. Vai ser sempre esse desenho aqui na faculdade. É claro, só não coloca as cotas, né? Deixa o espaço para colocar a cota, mas o desenho sempre vai ser esse aqui. Agora vamos à explicação teórica do que de acho é esse desenho. Vamos pegar aqui o nosso SketchUp. O Iberê deve ter mostrado para vocês, eu lembro, alguém me comentou,
que ele mostrou um vídeo para vocês de uma ponte com o vento batendo, ela ficando toda torta, coisa horrorosa. Um desastre acontecendo. Vamos imaginar aquele vídeo da ponte do Iberê, que o vento batia, a ponte balançava, aquela coisa turbulenta. Vamos imaginar que o vento batendo, ele acabou desestabilizando alguma das minhas longarinas. O que vai acontecer com a ponte, igual acontece com o vídeo do Iberê. A ponte, ela dá aquela solavancada, ela dá essa subida, ela dá essa entortada, como vocês quiserem. Vai acontecer isso com a ponte. Ah, Roberto, pode ser do outro lado também? Pode, o vento bate, né? Em qualquer um dos dois lados. Poderia também ser do outro, não tem problema. Fiquem com essa imagem na cabeça, isso aqui que eu estou fazendo no SketchUp. Isso aqui, então, eu estou mostrando a ponte entrando em instabilidade. Sei lá eu por que ela entrou em instabilidade. Pode ser aquele vídeo do Iberê que ele mostrou na aula de vocês, o vento batendo, acabou levantando a ponte. Fiquem com essa imagem da ponte torta aí na cabeça. Essa ponte torta está sendo simbolizada através dessa layer em cian. Isso aqui em cian representa o grid torto da minha ponte quando ela entra em instabilidade, seja lá qual for o motivo, o vento batendo, sei lá, o terremoto aconteceu, um maremoto bateu na ponte e deixou a ponte torta. Mas esse grid simboliza a ponte torta, igualzinho eu mostrei no SketchUp. Então esse é o significado da minha linha de influência de referência. Oi? Não. Porque, de verdade, não dá tempo. Só para vocês terem uma ideia, o Iberê ele fica no mesmo exercício o semestre inteiro. Ele vai fazer um exercício o semestre todo, da P1 até a P2. E ele vai focar tudo isso na longarina e na transversina. Ele nem chega no mérito de calcular laje, calcular o guarda-corpo, calcular os outros elementos. É só vir que transversina leva o semestre inteiro para fazer a ponte. É muita coisa. Então, fiquem com essa imagem na cabeça, que isso aqui, em cian, representa a ponte torta, né? Como se ela tivesse entrado em instabilidade. Aí agora você vai usar um pouco da sua imaginação. Isso é a ponte sendo vista de frente. Vamos abrir o SketchUp. Topo não, filha, é de frente. Ó. Se eu olhar a ponte de frente, essa é a imagem que a gente vai ver. O meu caminhão com os veículos. Só que fica uma dúvida. A gente não sabe se vai jogar o caminhão do lado esquerdo ou o caminhão do lado direito. Para tirar essa dúvida, vamos olhar o enunciado. Ele está pedindo no enunciado o TTL máximo, trem tipo linear máximo. Então, a gente vai jogar o nosso caminhão do lado esquerdo. Por que do lado esquerdo, Roberto? Porque do lado esquerdo é onde fica a linha de influência positiva. Então, se eu desenhar o caminhão do lado esquerdo, ele vai cair na linha positiva e eu vou obter o TTL máximo. Agora, se eu jogar o meu caminhão do lado direito, ele vai cair na linha de influência negativa, que é essa aqui, e aí eu vou acabar achando o TTL mínimo. Então, eu sei se eu vou calcular o mínimo ou o máximo de acordo com o enunciado. Então, joga para a esquerda se for TTL máximo, joga o veículo para a direita se for TTL mínimo. Aí aqui tem uma observação. Além de eu saber aonde colocar o caminhão, a norma também fala o seguinte, que a gente tem que considerar a roda do caminhão, opa, é o caminhão, a roda do caminhão tocando no guarda-corpo. É a norma que fala isso. E aí vocês vão perceber pelo SketchUp que se a roda tocar no guarda-corpo, parte da lataria vai ser amassada. É isso mesmo que a norma manda considerar. Imagina, sei lá aconteceu alguma tragédia na ponte, aí a lataria do caminhão raspou no guarda-rodas, amassou a lataria todinha e encostou o pneu no guarda-corpo. É isso que a norma manda você considerar. Então a gente vai considerar um pneu coladinho no guarda-corpo. Quantos pneus a gente está vendo de frente? 2. Vamos ver quantos pneus a gente está vendo de frente desse caminhão. Gente, aqui só para ajudar vocês, tá? Isso aqui é a lateral do veículo, tá? A frente do veículo está aqui. É que eu fui dar essa aula uma vez, o pessoal falou que tinha 4 rodas sendo visto de frente. Não tem 4 rodas sendo visto de frente. É 4 rodas na lateral do veículo. Se você olhar eles de frente, você vê 2 pneus.
Eu não sei o que acontece. Então vamos desenhar duas rodas aqui. Uma, obrigatoriamente, tocando o guarda-corpo. Do meio de cada roda, a gente vai puxar uma força pontual. Essa força pontual é aquela força Q maiúscula que a gente achou. No caso, a gente achou duas, né? QD e QT. Então, a gente imagina que a força do pneu cai exatamente no meio dele. Só que na minha ponte não tem apenas isso. Na minha ponte, além do caminhão, eu tenho os veículos leves, o Gol, o Corolla, o Corsa. Vamos desenhar eles também. Só que aqui tem uma sutileza. Vamos dar uma olhada no SketchUp o que acontece. Eu só desenhei no SketchUp os veículos leves até onde zero o diagrama. Por quê? Porque a gente está estudando o TTL máximo. Então, o carregamento tem que ficar apenas na linha de influência positiva. Se passar aqui do zero, vai para a linha de influência negativa. Deixa de ser TTL máximo, vai passar a ser qualquer outra coisa que não TTL máximo. Então, a gente só pode colocar a carga distribuída no trecho que a gente tem que estudar. Que, no caso, é o positivo. Ah, Roberto, a gente vai ficar desenhando carrinho a carrinho? Não. A gente simboliza os veículos leves como se fosse uma carga distribuída. Que dificuldade para fazer o negócio, né? Então, percebam que a minha carga está exatamente onde zera o diagrama. O nome dessa carga aqui, Qzinho. Foi o que a gente achou lá em cima, né? Peso da multidão. E olha que barato, é a mesma regra que a gente resolveu do outro. O que a gente fez? Desenhou a linha de influência, depois colocamos o caminhão, coloquei a carga distribuída, agora eu vou colocar as cotas. É a mesma ordem de resolução. Essa ordem de resolução resolve a questão A, B e C. Posiciona o caminhão, coloca a carga distribuída, puxa as cotas. Bom. Aí agora vem a parte legal. Primeira cota. A primeira cota, ela é, olhando aqui o desenho, metade do pneu. Ó. Que ela pega da face do guarda-corpo até o meio da roda. Aí aqui é onde o jovem se atrapalha às vezes. Por quê? Olhando o veículo aqui, né, na seção transversal, tem duas espessuras de roda. Tem a roda de 40 e tem a roda mais larga de 60. Aí o aluno fica em dúvida. Qual das duas rodas vai encostar no guarda-corpo? A de 40 ou a de 60? Na opinião de vocês, usando bom senso. Mais larga. A 60. mais larga é a que encosta o guarda-corpo. Por quê? Por uma questão de geometria mesmo. Imagina um caminhão. O meu já está amassado. Mas imaginar o caminhãozinho aqui. Ó. Se vocês notarem, a roda traseira dele também é mais larga do que a dianteira. Ó. Então, na hora que ele tocar o guarda-corpo, a que toca primeiro é a mais larga. É mais larga que você desenha lá. Então, entre 40 e 60, é a espessura de 60. Então, vai ficar 60 dividido por 2, porque é só metade do pneu. 30. Qual é a segunda cota? A segunda cota está na planta. Aí aqui não tem pegadinha, não. A segunda cota é a distância eixo a eixo das rodas, olhando aqui, ó, veículo na transversal. 230. A terceira cota se refere à lataria do caminhão. A lataria do caminhão é do eixo da roda até a face do caminhão. Então, do eixo da roda até a face do caminhão, 60. E a última cota, ela não é a gente não pega no desenho da prova. É a única que a gente tem que fazer continha. Isso aqui, ó. Só analisar o desenho. Ó. A minha carga Q, ela morre exatamente no zero do diagrama. Então, se eu fazer essa conta aqui, ó, essa cota total, vai dar 740. Esse 740, ele pega do zero e vai até o final da minha ponte. Eu vou selecionar aqui para vocês entenderem. Ele está pegando do zero até o final da minha ponte. Aí o que eu faço? Eu volto lá em cima e venho descontando. 740, menos 40, menos 30, menos 230, menos 60, me dá a cota da carga
Q minúscula. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas pontes é muito mais desenho e analisar a cota do que ficar fazendo conta mesmo. Por isso que eu digo, façam uns desenhos decentes. Bonito. Ah, o meu desenho é feio. Compra um milimetrado. Um quadriculado. 380 é a dimensão da cota da carga Q. Como eu sei que cota é chato, perguntas? Dúvidas? Por enquanto ainda não. Então, prossigamos. Aí a mesma regrinha, lembra que dá para fazer até música. Estaciona o veículo, coloca a carga distribuída, puxa os cotas, coloca, determina as cotas, puxa os zetas. Cara, é a mesma resolução. Aí, ó, puxa os zetas da onde? Das forças pontuais. As forças pontuais do começo da carga distribuída. Aí aqui tem uma que a gente não puxou antes, que é essa aqui, ó. Aonde o pneu encosta a cota. Então a gente tem que projetar aqui aonde o pneu encosta o guarda-roda, cada força pontual e a carga distribuída. O nome dessa projeção em cima da linha de influência é eta. Eta é aqui, não é N, tá, gente? É que aqui não dá para fazer o eta. É aquele Nzinho com a perninha grande. N3 e N4. Olha. Então é só puxar das forças pontuais da carga distribuída, igual era o outro exercício que a gente acabou de fazer. A única diferença que tem nesse é que você também tem que puxar aonde o pneu toca o guarda-corpo. E aí o que representa novamente esses zetas, né? A intensidade do esforço naquele ponto. E aí, receitinha de bolo. Posicionou o caminhão, colocou a carga distribuída, puxou a cota, determinou a cota, desceu os zetas, calcula os zetas. Eta é cota dividido entre vão entre apoios. Vão entre apoios é mais fácil, é a distância que você vai ter entre os apoios da tua viga bia apoiada equivalente. 600. E a cota, Roberto? A cota é o mesmo conceito do cisalhamento, sempre a partir da referência zero do diagrama. Então, se você quer saber a cota do eta 1, é do 0 até o eta 1. Quer saber o do eta 2? Do 0 até o eta 2. E assim sucessivamente. Aí, para achar as cotas, é só analisar o desenho. A cota 1 dá para eu fazer 740, porque ele começa no 0 e ele vai até o final da ponte. E aí você desconta o que tiver lá em cima. Se eu descontar esse 40, eu chego exatamente no eta 1. Então, a cota da eta 1 é 700 dividido em 600. E tem como verificar essas continhas também. Esse eta que a gente vai achar, ele é positivo, porque eles estão no lado positivo. Se o eta fosse desse lado aqui, do lado negativo, eles seriam negativos, né? E o eta 2, Roberto, como é que faz? Aí você vem descontando 700 menos a próxima cota, que é 30. Ó. Se você descontar esse 30, você vai chegar no eta 2. Agora, 670 sobre 600. 1,1, 117. Eta 3, continua, 670, menos a próxima cota, 230. Se eu descontar aquele 230, eu vou chegar no eta 3. A gente já está acabando, viu? Estou vendo o horário aqui. 667. Não foi. 0,667. Pronto. E o eta 4, 440, menos a próxima cota, 60. Se eu descontar esse 60, eu chego no eta 4. E aqui tem a verificação. Se você fizer essa pontinha bonitinha, olha que legal que acontece. A cota do teu último eta, ela bate com a cota da carga Q. Ah, Roberto, eu fiz e não bateu. Errou. Tem que bater. Ó, a cota da carga Q coincide com a cota do último eta. Se não bater é porque tu errou. Aí você vê onde você errou, se foi em alguma pontinha de vir descontando, procura.
Pronto, tá lá o valor dos meus etas. Olha que legal. Receitinha de bolo, gente. A receitinha de bolo resolve a questão A, B e C. Estaciona o caminhão, coloca a carga distribuída, puxa a cota, termina a cota, desce o eta, calcula o eta. Isso aí resolve a questão A, B e C. Depois de calcular o eta, o que a gente faz? Joga na equação. Vamos lá. Qual a equação que a gente tem aqui? Equação dos efeitos. O que é isso, Roberto, efeitos? Até o presente momento, a gente está olhando a ponte de frente. Só que para calcular o esforço que vai na viga longitudinal, eu tenho que rebater o esforço que está aparecendo de frente, que é a transversal, para a longitudinal. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa análise que estava o tempo todo na transversal, e a gente vai rebater para a longitudinal. Faz todo sentido. A gente vai calcular qual é o esforço na longarina. E ela está na longitudinal. Então a gente vai rebater tudo que a gente está fazendo na transversal para a longitudinal. O nome disso, efeitos. A gente tem 3 efeitos. A gente tem o efeito R. O efeito R se refere aos eixos do veículo, do caminhão. E a gente tem o efeito M1 e M2. Quem é o efeito M1? São os carrinhos à frente e atrás do caminhão. M2 são os veículos à frente e atrás do caminhão. E o M1 são os veículos ao lado do caminhão. Vamos achá-lo. Começar pelo efeito em função do eixo do veículo. Como é que faz? É a mesma coisa do outro. Lembra que o outro, na hora de ficar pegando os etas, foi tudo embaixo. É a força multiplicada pelo eta que está embaixo. É a área que está embaixo da carga. É sempre o que está embaixo. Tem até uma regrinha. Só que aqui nessa prova, o efeito em função do eixo do veículo vai ter uma tirada a mais. Na prova que a gente fez semana passada, a gente só teve um efeito R, olha lá. Por que a gente só teve um efeito R semana passada? Porque a gente só teve um pneu semana passada. Só que essa semana, a gente tem 2 pneus. A gente tem um pneu dianteiro e traseiro. Logo, você vai ter que achar qual é o efeito do eixo dianteiro e qual é o efeito do eixo traseiro. Vamos fazer. Roberto, como eu faço isso? Vamos imaginar que essas 2 forças pontuais, elas sejam, no momento que eu estou analisando, a carga dianteira do meu caminhão. Vamos imaginar que é isso. É a carga dianteira do meu caminhão. Ok. Aí o que eu faço? É só pegar a carga dianteira. Nossa, meu paraquedas sobe. É só pegar a carga dianteira, que a gente já calculou, 77,64. E multiplicar pelo eta que está embaixo. O eta da carga QD, essa aqui, é o eta de número 2. É só fazer vezes eta 2. Mais esta outra carga QD, né? O veículo tem 2 pneus, 77,64, multiplicado pelo eta que está embaixo. Eta que está embaixo. Roberto, Eta 3, pode falar. acho que esse eta 3 está errado aí. Eita, eu calculei errado? Não, tá errado mesmo. Eu falei o negócio para vocês e eu nem me toquei. Tá errado mesmo. Não tá fazendo sentido nenhum, ó. Deixa eu calcular isso aqui de novo. Tá errado mesmo, é 0,733. E por que tá errado? Faz todo sentido. Tem que ir diminuindo aqui no caso, né? O eta 1 é o maior de todos e tem que diminuir. Aí aqui ficou sem sentido. Tava diminuindo. 0,733. Obrigado, meu querido. Então, eta 3, 0,733. Vai dar 143,634 kN. Então, esse é o efeito da roda dianteira. Só que agora vamos imaginar que eu estou analisando o pneu traseiro. Então, eu vou mudar aqui para traseiro. Vou repetir o mesmo processo. Só que agora em função do pneu traseiro. Pneu traseiro, 103,52. Vezes o eta que está embaixo dele, que são os mesmos, né? Ó. O QT está embaixo do eta 2 e o QT também está embaixo do eta 3.
A gente vai chegar aqui a bagatela de 191,529 quilonewtons de efeito traseiro. Legal. Achamos, então, tudo que está em função do caminhão. A gente sabe o efeito do eixo dianteiro e o efeito do eixo traseiro do meu caminhão. Boa. Agora a gente vai trabalhar em função dos veículos leves. Tudo que eu falar agora é do veículo leve. Aí a primeira coisa que eu tenho do veículo leve é em função da multidão que trafega ao lado do veículo, chamada de M1. Quem é ele no SketchUp? São esses carrinhos aqui, ó. Eles estão do lado do meu caminhão. O nome deles é M1. Como é que eu calculo eles? Para calcular o M1, eu preciso achar primeiro a área 1. Quem é a área 1? A área embaixo da carga Q minúscula. Você vem aqui e você marca a área que está embaixo da tua carga Q minúscula. Que no nosso caso é isso aqui, ó. É esse triângulo. Tá vendo? Ele está embaixo da carga Q minúscula. Você vai calcular a área dele. A base dele a gente conhece, ó, está marcada aqui em cima, 380 centímetros. Só que cautela na hora de fazer a conta entre metro. A altura dele a gente tem, tá 4, está calculado. É só calcular a área. Base 3,8, altura é tá 4, dividido por 2, porque é um triângulo. E cuidado com a unidade, viu? Apesar de ser área que a gente está calculando, e aí você for no intuito de calcular metro quadrado, não dá metro quadrado. Essa área sai em metro, porque o eta que você está utilizando, ele é adimensional. Aí beleza, achada a área 1, calcula o N1. 1,203, que é a área 1, multiplicada pela carga Q minúscula. A carga Q minúscula a gente achou aqui, 6,47. A gente vai chegar aqui a 7,783 kN por metro. Só que a gente tem outra carga de multidão, que está em função da multidão que trafega à frente e atrás do veículo, chamada M2. Quem é no SketchUp? São os carrinhos aqui da frente do caminhão e que estão lá atrás do caminhão. O nome deles é chamado de M2. Só que na hora de fazer o M2, você é obrigado a dar uma analisada. Por quê? Aonde passa a carga M2, não aparece o caminhão, né? Vou tirar o caminhão lá de trás. Se eu analisar exatamente o ponto onde está passando a carga M2, não aparece meu caminhão. Ou seja, agora a gente tem que considerar que a carga distribuída ela está indo do zero até a face do guarda-corpo. Porque nesse ponto não tem caminhão, é só carro. Então você tem que fazer os carrinhos do zero até o guarda-corpo. O Iber, ele não te obriga a redesenhar isso aqui, viu? Simbolizando que agora a carga aqui vai até o guarda-corpo. Só para você pensar. Então agora eu vou desenhar que essa carga Q minúscula, ela está indo até tocar o guarda-corpo, que seria o trecho onde os veículos leves trafegam sozinhos, sem caminhão. Tá bom. E feito isso, eu posso calcular, entrar no roteiro da carga M2. Para calcular M2, eu preciso achar a área 2. É a área embaixo da carga Q. Agora, a minha área que está embaixo da carga Q é tudo isso aqui, ó. Ó, tá tudo na reta da nova carga distribuída Q minúscula. A base dele você já conhece, que é 740, que é o total, é só descontar o 40 que está ali em cima. Aí vai dar 700. Porém, presta atenção que o roteiro é em metro, né? É 7 metros. A altura do teu triângulo agora é eta 1. Então dá para calcular a área. Então, 7 vezes 1,167, que é o eta 1, dividido por 2, porque é um triângulo. Não esquece, metro a unidade, viu? Eu sei que a gente vai no seco colocar ali metro quadrado, mas está errado. 4,085 metro. Para achar a carga M2, é só fazer a área 2 vezes a carga Q minúscula. 6,47. A gente vai chegar aqui em 26.430 kN por metro. Antes de eu prosseguir, perguntas?
Dúvidas? Falta a sombra de um desenho. Tranquilo, Roberto. Ô, Roberto, uma dúvida. Você não considera o caminhão porque o M2 você está considerando atrás e a frente, é isso, né? Isso, deixa eu voltar o caminhão. Legal. Só tá passando aqui à frente só o carrinho. Você Tem a coisa atrás. Tranquilo, legal. Obrigado. Então agora a gente vai para o último item da questão A, que é desenhar o trânsito, só que desenhar ele do jeito de RM. Então a gente vai converter isso aqui em RM. Aí essa parte, particularmente, eu acho meio mágico. É um negócio assim meio filosófico. Você vai poder andar na rua e falar, olha, eu consigo transformar esse trânsito aí em carga de RM. A gente vai transformar isso aqui, gente, olha que absurdo. Em carga de RM. Exatamente o que está aqui. Acompanha. Ó, vou desenhar uma barra. Representa a minha ponte sendo vista de lado. O que eu tenho na extremidade? Os veículos leves. Qual é o nome dos veículos leves que trafegam atrás e à frente do caminhão? M2. Como é que eu vou simbolizar eles? Através de uma carga distribuída, né? A gente não vai ficar desenhando o carrinho. Então, essa aqui é a minha carga M2. A M2 a gente achou. 26.430. Então, isso aqui representa os veículos à frente e atrás do caminhão. 26.430. Só que a gente tem outro veículo leve aqui também, né? Que na perspectiva no SketchUp está parando lá atrás do caminhão. Só que na realidade ela está do lado do caminhão. Está do lado do caminhão. É que na perspectiva que a gente está vendo, está atrás do caminhão. Qual o nome dessa carga? M1. Vai simbolizar M1 aqui. A gente já achou também. 7, lá vai fumaça. Olha só. Achamos M1. Aí agora só falta desenhar os eixos do caminhão. Só que ao invés de desenhar as rodas, né, a gente vai simbolizar os eixos como se fosse carga pontual. Aqui tem 4 eixos, vou desenhar 4 forças pontuais. Para fazer um desenho bonito, né? Proporcional. Tá vendo ali, ó, os 3 eixos traseiros, eles são mais juntinhos. Aí o dianteiro é um pouco mais afastado. Só para você se entender. Ah, Roberto, todas as provas vai ter 4 eixos? Não, você olha a planta do veículo. Aqui, ó. Aqui tem 4 eixos. Então vai ter 4 forças pontuais. Tem prova que tem 3 eixos, tem prova que tem 5 eixos. Mas esse aqui tem 4. Então tá lá. Minhas forças pontuais simbolizam os eixos do caminhão. Só que aqui o aluno tem que ter mais cautela. O que é a força pontual? É a força R do efeito. Só que a gente achou 2. A RD e a RT. Roberto, qual das duas eu vou usar? As duas. Só que você vai posicionar de acordo com a tua planta. Vamos dar uma olhada na planta aqui. Ó, cautela. Da esquerda para a direita, os 3 primeiros eixos são traseiros. Como é que eu sei? Está escrito PT. Pneu traseiro. Então, os 3 primeiros eixos da esquerda para a direita são traseiros. Então, as minhas 3 primeiras forças aqui, da esquerda para a direita, elas são forças do eixo traseiro. E a minha 4ª e última força, ela está em função do eixo dianteiro. Como é que eu sei? Está escrito ali PD, pneu dianteiro. Então, essa última força aqui é a força do meu eixo dianteiro. No caso, é 143. E aí, para finalizar de fato o desenho, a gente vai puxar as cotas aqui do veículo. Essas cotas, elas são dadas no enunciado da tua prova. Só que você, na hora de passar para cá, cautela, você vai passar em metro. Ó. São essas cotas que estão aí. Só passar para cá. Então, a primeira cota, 1 metro. Segunda, 1,25. Vou colocar tudo, depois eu substituo. Bom, a segunda é 1,25. A terceira é 1,25. E a quarta, 2,5 metros. Nome disso aqui, TTL, gente. Trem tipo linear.
que significa transformar o trânsito da tua ponte em carga de resistência dos materiais. Eu disse isso na primeira aula. É bonito isso aqui. É bonito. São pouquíssimas matérias que a gente tem esse contato. Transformar algo do mundo real em RM, em matemática. A gente transformou carro, um caminhão, em carga de RM. Olha que prova bonita, é uma prova gostosa de ser feita. Terminamos a questão A. Perguntas? Não precisa colocar a cota do M2, né? Agora. Não, porque o M2 a gente só coloca a cota dele quando fizer a questão B e a questão C. Beleza. Mais perguntas? Então, comentários breves aqui, só para vocês irem direto para a live de vocês. Não sei se, para quem fez a primeira aula, não sei se percebeu, em que a questão A, eu não falei nada sobre o veículo ir ou voltar. Por quê? Porque não importa. A questão A, se o veículo vai e volta, se ele dá ré, se ele dá mortal carpado, não importa. O sentido de movimento só importa na questão B e na questão C. Então, semana que vem a gente vai falar sobre o veículo indo e voltando na questão B e C. E para incentivar esse pessoal a estudar na P1, essa é a resolução da P1 que eu concluí hoje. Pouca coisa, não tem muita conta. A maioria aí dos negócios é desenho. Qual é a dica que eu dou para todo mundo? Passa de P1. Aí, para incentivar vocês, essa é a resolução da prova de P2. Aí eu te pergunto, pô, fazer desenho e fazer isso aqui, P1, não tenho dúvidas. Isso aqui é tudo da Longarina, só que na P2. É toda a matéria de concreto 2, tá aí, ó. Para quem lembra aquelas coisas de concreto 2, ó. De concreto 1 também, ó. Achar a mesa colaborante, aquelas coisas que a gente fazia com a Edith, tem que achar aquele X maldito, fazer detalhamento de concreto 2, fissuração, P2 de concreto 2, tem que fazer até a tabela de Steiner, pô, maior trabalho, cisalhamento, P1 de concreto 2. Cara, entre isso aqui, pô, e uns desenhos, passa de P1. Faz esse favor para você, passa de P1, cara. Estudem a P1. É a dica que eu dou para todo mundo, todos os anos. Passem de P1. A P2 é um sapo. Perguntas? Para o pessoal que não assistiu a primeira, tá tranquilo? Apoia. Então, meus queridos, semana que vem a gente vai para a questão B e C, falar sobre o veículo que vai e volta. Lembrando que na questão A não importa se o veículo vai e volta. E também veremos semana que vem essa questão D, né? Que é carga permanente. Lembrando que a carga permanente é uma questão bônus da prova. Foquem na hora de estudar, gente, na questão A. Se errar A, vai errar a B e a C. Tranquilo. Beleza, Roberto. Valeu, boa noite. Ah, não, peraí, rapidinho. Antes de todo mundo sair. Eu lembrei Então, do seguinte. Eu lembrei de um negócio aqui muito legal, desculpa. Leiam também esse artigo aqui, eu não sei se vocês leram no semestre passado, do Joseph Monnier. Foi o inventor do concreto armado, e ele era jardineiro. E para incentivar vocês, esse jardineiro que inventou o concreto armado, ele fez uma ponte que está de pé até hoje, ó. Aí já falar, pô, Roberto, que pontinha, né, sem sal a dele. A ponte dele tem 14 metros, está em pé até hoje. A ponte que a gente acabou de calcular tem 22, não está tão longe. Leiam esse artigo. Eu acho ele de verdade, inspirador. É um jardineiro, inventou o concreto armado e não basta ter inventado o concreto armado, ele fez uma ponte. Isso é a loucura. Leiam esse artigo, vou mandar para vocês, eu acho legal. É uma leitura super gostosa, tá falando mais sobre história, não sobre conceito. Tipo, pô, quem foi o Joseph, como é que ele chegou nisso, etc, etc. bacana. Mas a ponte dele tá aí, ó, até hoje. Show. É bacana isso aqui. Desculpa, gente, ter atrapalhado a ida de vocês, mas eu vou mandar Legal esse demais. artigo aí porque é legal. Valeu, abraço. Tchau, Roberto. Obrigada. Tchau, boa noite. Falou, Roberto. Tchau, Roberto.